Hoje vou falar para vocês um pouquinho de Portugal. É um país europeu situado na Península Ibérica e é banhado pelo Oceano Atlântico. O país inclui Portugal continental e os arquipélagos dos Açores e da Madeira, e estes têm autonomia administrativa. Portugal continental faz fronteira com a Espanha. Portugal é uma mistura de povos e de culturas, mas de povos e culturas superiores. Portugal chegou a ser o país mais avançado do mundo, porque acolheu os povos e as culturas mais avançadas do planeta. Durante a governação dos Templários, Portugal foi uma grande potência militar, econômica e cultural, porque absorveu tudo o que havia de melhor no mundo. Infelizmente, foi a partir de 1974 que Portugal começou a perder a sua essência e começou a entrar em declínio acentuado devido à governação maçônica. Portugal, uma nação com uma missão espiritual para o mundo? Tudo indica que sim. Desde a origem de Portugal, que existe uma corrente invisível que parece atravessar a nossa história, os nossos símbolos e as antigas profecias. Para muitos, Portugal não nasceu apenas de batalhas ou de tratados, nasceu de uma intenção espiritual inscrita no campo coletivo da humanidade. Segundo a tradição, a lenda de Eurique conta que Dom Afonso Henriques recebeu uma visão luminosa de Cristo antes da batalha decisiva. Nessa visão, não lhe teria sido prometida apenas uma vitória militar, mas também a fundação de uma nação destinada a cumprir uma missão espiritual no futuro da humanidade. Portugal surgia assim como muito mais do que um território. Um território consciência, uma ponte entre o céu e a terra, entre o invisível e o humano, entre o antigo e o novo ciclo. Séculos mais tarde, o padre Antônio Vieira recupera as antigas profecias e fala do Quinto Império, não como um domínio político, mas como o nascimento de uma nova era espiritual. Inspirado no livro de Daniel, acreditava que, após os 4 grandes impérios da humanidade, surgiria um quinto império de natureza superior, um império do espírito. Este império não conquistaria povos pela espada, conquistaria pela consciência. Mais tarde, Fernando Pessoa leva essa visão ainda mais longe. Na sua obra de nome Mensagem, o Quinto Império deixa de ser geográfico e transforma-se numa realidade vibracional, um império da alma. Fernando Pessoa via a verdadeira missão portuguesa não como a de dominar o mundo material, mas como a de ajudar no despertar de uma humanidade adormecida. Nesta visão, o Quinto Império representa a reunificação do ser humano com a sua origem divina, a restauração do molde humano original. O ser humano recorda quem realmente é, A consciência crística desperta no coração.
o masculino e o feminino sagrados reconciliam-se. Ciência e espiritualidade deixam de caminhar separadas. O medo dá lugar à consciência. A humanidade inicia um novo ciclo evolutivo. O mito de Dom Sebastião, o Encoberto, ganha então um significado profundamente iniciático. O rei que regressa pode não representar apenas uma pessoa física. Pode simbolizar o regresso da consciência perdida dentro do próprio ser humano. O nevoeiro representa o esquecimento espiritual. O regresso representa o despertar. Assim, Portugal torna-se símbolo de uma frequência espiritual ligada ao oceano, à expansão da alma, à união entre os povos e ao renascimento da consciência divina na matéria. Para muitos místicos, o verdadeiro Quinto Império talvez já tenha começado silenciosamente, no despertar interior, na cura das linhagens, na ativação da memória espiritual, no retorno do coração consciente e no reconhecimento de que o divino habita em cada ser humano. Segundo algumas correntes espiritualistas, Portugal, o Brasil e os restantes países de língua oficial portuguesa poderão, sim, desempenhar um papel especial neste despertar coletivo. Não porque sejam superiores aos outros povos, mas porque partilham uma mesma língua, uma herança cultural comum, uma história profundamente ligada ao oceano e talvez uma frequência espiritual que ainda está por revelar. Se esta visão estiver correta, o verdadeiro Quinto Império talvez nunca tenha sido um império de fronteiras, nem de exércitos, nem de poder, mas um império da consciência, um império da luz, onde cada ser humano desperto se torna um farol para iluminar o caminho dos outros. E talvez seja precisamente agora que esse tempo esteja começando a revelar-se. E a nova Terra talvez não seja um lugar para onde iremos um dia, mas sim uma nova consciência que começa a nascer dentro de cada um de nós. E se assim for, o verdadeiro Quinto Império não será construído por reis, mas por seres humanos despertos. Lisboa acorda, o Porto respira, cordas rangem, o medo conspira. 4 navios, destino incerto, o mundo acaba onde o mapa é aberto.
Porto pequeno, sonho gigante, costas no Atlântico, olhos adiante. Rei que é caminho que ninguém fez, não por glória, por vez. Madeira estala, vela no vento, homens partem sem juramento. Mães choram, sino bate forte, quem entra no mar faz pacto com a morte. Sem norte certo, só estrela fria, noite engole, dia após dia. Cada onda pergunta, vais voltar? Cada resposta é continuar. O mar não tem fim, não tem lei, ou te quebra ou te faz rei. Passo por passo, sal na pele, quem sobrevive nunca esquece. O mar não tem fim, não tem voz, mas decide o destino de nós. Se voltas vivo já não és igual. Foste longe demais, foste Portugal. A África passa, o vento muda, o céu escurece, a fé sua. Surge o monstro, cabo das tempestades, água no convés, medo em quantidades. Ondas como muros, gritos no ar, navio dança, quer virar. Mãos sangram, madeira cede, mas ninguém solta, ninguém pede. Passam o cabo, vencem o pavor, mas a viagem cobra valor. Dentes caem, corpos falham, doença lenta, almas racham. Um cai hoje, outro amanhã, corpo ao mar, sem nome, sem manhã. Mas o lema segue apontado, quem para aqui morre dobrado. O mar não tem fim, não tem lei, ou te quebra ou te faz rei. Passo por passo, sal na pele, quem sobrevive nunca esquece. O mar não tem fim, não tem voz, mas decide o destino de nós. Se voltas vivo já não és igual. Foste longe demais, foste Portugal. 10 meses depois terra aparece, Calacuta brilha, mas não aquece. Olhares frios, ouro distante, eles chegam fracos, mas vão adiante. Presentes pequenos, tensão no chão, espadas dormem na intenção. Marcadores tramam, reis desconfiam, aqui também se luta sem poesia. Conseguem partir, carga na mão, não é vitória, é afirmação. A rota existe, o mundo abriu, mas o preço ainda não caiu. O mar não perdoa, só ensina, cada milha arranca uma vida. Não há herói limpo, nem final bom, só quem insiste contra o não. Voltar é pior que primeiro, tempestade, fome, desespero. Navios fantasmas entram no Tejo, olhos vazios, corpo inteiro não. 170 foram sonhar, menos de 60 conseguem pisar. Mas nas mãos trazem o impossível, um caminho novo, o invisível. O mundo gira, Lisboa cresce, o oceano deixa de ser limite. E quem sobreviveu ao mar profundo ligou Portugal ao resto do mundo. O mar não tem fim, não tem lei, ou te quebra ou te faz rei. Cada passo foi sangue e sal, essa viagem chama-se Portugal. O mar não tem fim, não tem dó, mas faz história com quem não foge só. Se voltas vivo já não és igual. Cada homem que ficou virou mar imortal. Cada homem que ficou virou mar imortal. Cada homem que ficou virou mar imortal. Virou mar imortal.